por nos apoiar nesta empreitada. Não é fácil trazer uma mensagem de Deus, principalmente para a igreja, mas eu espero que Deus, que o Espírito Santo tenha misericórdia de mim e me use para o seu coração. Glória a Deus. Queridos, antes de mais nada eu queria convidá-los para abrir a palavra de Deus em João, capítulo 5. No Evangelho de João, capítulo 5. Vamos ler alguns versículos, pelo menos até ao versículo 9. Enquanto você procura em casa, eu gostaria de apresentar algo que o Senhor me deu como um presente diante das dificuldades, das lutas e em meio às provações que o Senhor Ele nos dá presentes. E Deus me permitiu escrever alguns livros. Um deles é este, O Líder que Deus Precisa que Você Seja. Aqui nós trazemos 21 lições sobre liderança com base nos líderes bíblicos. O que eu trago aqui, queridos, não é lhe ensinar a liderar, é trazer virtudes dos líderes que Deus levantou em meio a toda a história, toda a narrativa da Bíblia Sagrada. E se você tiver interesse de aprender, de se inspirar nestes grandes líderes, você pode entrar na Amazon e procurar o livro e será abençoado em nome de Jesus. O líder que Deus precisa que você seja. Este é do nosso pastor Edmilson Marinho. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Queridos, João capítulo 5. Assim diz a palavra de Deus. Depois disto havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Glória a Deus. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Glória a Deus. E aquele dia era sábado. Glória a Deus. Senhor amado, eu te peço que o Senhor mais uma vez fale com o teu povo, em nome de Jesus. Queridos, este texto da palavra de Deus vem nos trazer a história de um homem. A Bíblia é toda falando sobre Cristo, mas em alguns momentos Deus permite que a história de alguns homens apareça, homens e mulheres na Bíblia. E a palavra de Deus diz que Jesus subiu a Jerusalém porque havia uma festa. E ele veio para a festa em Jerusalém. A Bíblia não
deixa claro que festa seria esta, mas Jesus veio comemorar como um bom judeu. E a Bíblia diz que ele viu aquele homem naquele tanque. Ele estava junto com outros homens, coxos, paralíticos, aleijados, pessoas que não tinham a capacidade de se locomover sem grande dificuldade, pessoas que tinham seus membros superiores e inferiores imobilizados. O texto vem dizer aqui, quando traz cegos, mancos e ressecados, o verbo aqui vem dizer aqueles que não tinham forças, os fracos. E eles viviam debaixo daqueles 5 alpendres, porque havia um tanque ali próximo que periodicamente as águas do tanque se agitavam. E quando as águas do tanque se agitavam, ali havia uma unção de cura. E aquele que fosse o primeiro a entrar naquelas águas seria curado. Glória a Deus. Queridos, quantas vezes nós estamos enfermos? Aqui vos fala alguém que por algumas vezes precisou da misericórdia do Senhor para sair de cima do leito da cama. E o Senhor foi bom e misericordioso para comigo, e me curou por mais de 1 ou 2 vezes. Eu não tenho palavras para agradecer o que Deus fez por mim. E hoje o Espírito Santo me traz esta palavra para dizer a você que eu vim aqui com uma palavra profética da parte de Deus e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, porque há uma unção que está sendo derramado nesta manhã, uma unção de cura, e se você crê, o milagre vai acontecer em você, ou naquela pessoa que você tem apresentado a Deus. Aleluia. Mas existe, queridos, bênçãos que necessitam de uma reação nossa. Existem bênçãos que necessitam, para acontecer, de uma reação nossa. A palavra de Deus diz que o próprio Cristo, ele disse que tem trabalhado até agora, e o seu Pai também, falando do Pai, a primeira pessoa da Trindade. Deus não descansa. Deus não descansa quando se trata do homem. Deus sempre está envolvido nos planos para com o homem. Os seus planos são os planos de Deus. Deus tem te dado planos porque são planos deles. E aqueles planos que não acontecem, talvez não seja porque Deus não quer, seja porque o tempo ainda não chegou. E outros que não irão acontecer para dar lugar a um plano maior que Deus tem para a tua vida. Glória a Deus. E quem não já ficou enfermo, queridos? Quem não já adoeceu? A Bíblia diz no 2º livro de Reis, capítulo 1, que o rei Acasias havia sido nomeado rei há
2 anos mais ou menos. Ele era filho de Acabe. Acabe foi um rei perverso, que trouxe uma crise espiritual muito grande para o povo de Deus. E depois que Acabe faleceu, Acasias começa a reinar. E a Bíblia diz que ele provocou a ira do Senhor, adorando outros deuses, sendo grato a outros deuses e não ao Deus que tudo pode. E a palavra de Deus diz que um dia Acasias caiu pelas grades de um quarto alto. Traduzindo isso melhor, queridos, Acasias, ele caiu pela janela de um quarto treliçado, ou trileçado, não me lembro bem a palavra. Haviam grades naquela janela, que não impediram a queda daquele homem, por mais importante que ele fosse. E a Bíblia diz que este homem agora estava doente sobre uma cama, e sentindo que não havia recuperação, não havia ciência na época que pudesse trazer a cura para ele, ele mandou um mensageiro a consultar um Deus estranho, para perguntar se ele haveria de viver ou de morrer. Glória a Deus. E no meio do caminho, esse mensageiro se encontra com um mensageiro do Senhor. E este mensageiro do Senhor traz uma palavra para o mensageiro do rei. Diga ao rei que por causa de ele não ter me procurado e procurado um Deus estranho, da cama que ele subiu, ele não sairá e certamente morrerá. Glória a Deus. Aleluia. Eu já contei algumas vezes, não aqui, mas em alguns momentos que eu preguei nas congregações de Rio Largo, sobre uma cura que Deus me deu, e quero contar para você, para que a sua fé se aqueça. Eu tinha mais ou menos 12 anos. Naquela época, nos anos 90, a ciência não estava tão moderna como hoje. Eu sofria de pneumonia. Ficava apenas aquele corpo caveirudo sobre a cama. E minha mãe cuidando de mim. Eu não poderia tomar um chuvisco de chuva, não poderia comer um picolé, um sorvete, nada. Qualquer coisa me colocava sobre a cama. E sorte eu tinha quando conseguia se recuperar. Mas desta vez eu não me recuperei. Até que as crianças da congregação de Vila Raul, de nossa igreja, souberam que o seu amiguinho estava enfermo. E a tia foi com eles até lá em casa, na casa de minha mãe. Fizeram uma roda, como se faz no círculo de oração. As crianças deram as mãos e oraram por mim, pelo amiguinho que estava enfermo. Queridos, eu não sabia mais o que eu queria diante do sofrimento. Às vezes eu achava que morrer seria o melhor. Até porque eu nunca me iludi achando que eu merecia a cura ou qualquer favor de Deus. E Deus via isso em meu coração. As crianças terminaram de orar e saíram do quarto, saíram da casa. E nada aconteceu. Mas depois que elas saíram, glória a Deus, uma unção de cura foi derramada sobre o meu corpo.
E eu me levantei e pedi à minha mãe para comer, porque eu estava com fome, que eu não comia. Ela me deu comida e eu nunca mais tive pneumonia, para a glória de Deus. Hoje eu estou com 40 anos. Glória a Deus. Deus, queridos, muitas vezes permite que passemos por momentos de turbulência na nossa saúde, na nossa casa, mas é tudo para a glória do nome dEle. E se você crê, Deus, nesta manhã, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Primeiro do que tudo, devemos reconhecer que sem Ele nada somos. Sem Ele não há saúde. Sem Ele não há estabilidade no casamento. Sem Ele não há filhos. Sem Ele não há alegria. Sem Ele não há vitória. Sem Ele não há sonhos. Sem Jesus, quem somos nós? Glória a Deus. E alguns personagens da Bíblia, queridos, mesmo sem ter conhecido a Cristo, porque o texto vem dizer, o que dá a entender é que este homem não conhecia a Jesus, mas Jesus conhecia aquele homem, porque a Bíblia diz que ele sabia que aquele homem estava há 38 anos tentando ser curado, tentando alcançar um favor divino. E quando Jesus se aproximou dele, Jesus disse: queres ficar são? Sabe qual foi a resposta daquele homem? Glória a Deus. Aleluia. Ele disse: eu não tenho nenhum homem que me ajude a descer na água. Eu não tenho ninguém que me ajude a alcançar o milagre. Eu não tenho ninguém que me ajude a alcançar o meu objetivo. Eu não tenho ninguém que me ajude a realizar o meu sonho. Qual o sonho que você tem nesta manhã? Aleluia, glória a Deus. Porque na trajetória que estamos, neste caminho para o céu, muitas vezes, principalmente aqueles que são líderes, se sentem só. Muitas vezes a tempestade que vem sobre nós, pela permissão de Cristo, é tão devastadora, é tão ameaçadora, é tão intrigante, nos faz usar todos os nossos recursos, toda a nossa sabedoria, inteligência, toda a nossa expertise, assim como foram os discípulos no mar da Galileia. Jesus disse: entrem no barco e atravessem o mar, e eu vou ficar aqui para orar. Aleluia. Aleluia. Antes de Jesus ter chegado naquele deserto com os discípulos, antes de ele ordenar aos discípulos entrar no barco e atravessar o mar, a Bíblia diz que Jesus teve notícias de João Batista. Que os discípulos de João Batista chegaram até Jesus e disseram: mestre, João está morto. João foi decapitado.
E Jesus, quando tomou ciência, a Bíblia diz que ele procurou um lugar reservado e convidou os seus discípulos a irem a um deserto, a um lugar onde não havia pessoas. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala de deserto. Não é que não havia vegetação, era um lugar inabitável, inabitado. Mas as pessoas viram Jesus indo para o deserto e correram para ele em busca de milagres, em busca de uma palavra do Mestre. E lá no deserto, enquanto o Mestre pregava, o dia ia passando e faltou comida para aquele povo. Jesus agora procura os seus discípulos e diz: o que tem aí para esse povo comer? Mestre, nem que nós gastássemos todo o dinheiro, não conseguíamos alimentar esse povo. Despede este povo para que eles vão às aldeias e comprem alimentos para si. A estratégia era boa, mas Jesus respondeu que não dava tempo deles alcançarem as aldeias e encontrarem comida suficiente para todos. Foi aí que Jesus apresentou o pão e o peixe e fez a multiplicação dos pães. Depois da multiplicação, Jesus ordena aos discípulos para irem ao alto mar, enquanto ele fica para orar. Enquanto Jesus está orando aquela noite, os discípulos estão no alto mar, em meio à tempestade. Mesmo com toda a destreza que eles tinham de marinheiros, de pescadores, nada adiantava. O mar não se acalmava, o mar continuava a se agitar. E Jesus estava lá no monte olhando, até que depois da terceira vigília, a Bíblia diz que Jesus se levantou e veio ao encontro deles em meio à tempestade. Lá vem Jesus andando sobre as águas. Aleluia. Glória a Deus. Que tempestade é essa, queridos, que tem assolado a tua vida, a tua família? A mensagem de Deus para você é: eu estou vendo. Aleluia. Oh, Ramassúria darás. Eu estou vendo, eu estou contemplando. Uriatsúria Ramas. Aleluia. Crê somente. Quando os discípulos olharam para o horizonte, eles viram um homem vindo sobre as águas. E eles acharam que era um fantasma. E começaram a gritar desesperados. Sabe o que é pior do que estar vivendo em meio à tempestade? É quando começamos a ver fantasmas. É quando buscamos solução e não encontramos. É quando começamos a criar cenários em nossa mente do que o que pode ter ocorrido, o que aconteceu, o que eu fiz. E talvez simplesmente você obedeceu a voz do Mestre e entrou no barquinho e foi para o alto mar. E em meio àquele desespero, a palavra de Deus diz que Jesus se apresenta
quando Jesus entra no barco, ele acalma o vento e a tempestade. O que causou ao pregador aquela tempestade? A ciência dá vários fenômenos. Haviam muitas montanhas ali. E quando o vento passa cortando a montanha, ele acaba atingindo a água e criando a agitação. Mas eu também não descarto ações espirituais contra os discípulos. Potestades que se levantaram contra os discípulos. Mas quando Jesus está no barco, o teu barco não naufraga. Glória a Deus. E aquele homem, queridos, que estava debaixo de um daqueles 5 alpendres. Glória a Deus. Ele confessou a Jesus. Quando Jesus perguntou: você quer ficar são? Ele disse: eu não tenho ninguém que me ajude. Quando eu estou em direção ao tanque, outro me atravessa, me ultrapassa e recebe o milagre primeiro. Glória a Deus. Aleluia. Este homem, eu vejo ele como um representante da humanidade. E muitas vezes nós vemos tantas oportunidades escapar pelas nossas mãos. Você pensa: será desta vez? E de repente outro passa à sua frente. Sabe o que Deus está te mostrando nesta manhã? É que Ele está vendo. Ele está vendo. E diferente do método que você acha que vai alcançar o teu milagre, o teu objetivo, porque aquele homem achava que Jesus ia ajudá-lo a cair na água. E Jesus, ele não fez questão pela ignorância daquele homem quando disse assim: eu não tenho ninguém que me coloque na água. Ele não entendeu que Jesus estava oferecendo a ele um milagre. E quando ele disse que não tinha ninguém, Jesus disse: levanta, toma o teu leito, toma a tua cama. Ou seja, toma a esteira que você usa para se deitar. Toma a única coisa que está sempre com você, que faz parte de suas limitações, que diz para você que você é fraco, que você não tem ninguém ao seu favor. Toma esta esteira que você está deitado e levanta-te, põe ela na tua cabeça, porque a partir de hoje o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia. Não é a ciência, não é o teu diploma, não são as tuas conquistas. Quem vai garantir aquilo que você precisa é o teu Deus, o Deus do milagre. Ah, queridos, como é bom ter experiências com Deus. Como é bom ter algo para contar. Aleluia.
Quando Jesus disse: queres ficar sã? A palavra sã, se nós estudarmos melhor, nós vamos entender que não é apenas questão de saúde física. Se nós estudarmos os originais, nós vamos entender que a palavra sã aqui não é simplesmente a cura da enfermidade que te limita. Porque mais na frente a Bíblia diz que Jesus reencontrou com este homem no templo e disse a ele: olha, cuidado para não continuar pecando, para que não aconteça contigo outra coisa pior do que esta. Ou seja, a origem do estado daquele homem poderia ser o seu pecado, ou a sua consequência. O que aquele homem fez para estar naquela maldição de não poder mover os seus membros para se locomover? Eu não sei. Você não sabe. A Bíblia não é clara, mas Jesus disse: cuidado para não pecar de novo. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra sã, queridos, aqui não quer dizer somente a cura divina. Vem trazer também a condição de aceito diante de Deus. Porque Jesus precisou perdoar aquele homem para dar a ele a cura. Glória a Deus. Aleluia. E o Espírito Santo, Urimihas, Suinderihas, Kandaramassuri Enderimihas, me convida a te dizer nesta manhã: aleluia! Se existe algo, alguém que você ainda não perdoou, ou se você tem sofrido as consequências do seu pecado, porque para os homens é fácil vermos alguém sofrendo por consequência de seu pecado, e a gente diz: é merecível, ele procurou, ela procurou, eu disse a ele, eu disse a ela, mas não me ouviu. Olha a condição. E é até entendível da nossa parte a gente pensar desse jeito. Mas Jesus sabia que aquele homem estava há 38 anos sofrendo. Talvez por consequência do seu pecado, visto que ele disse: não peques mais, para que não te sobrevenha coisa pior. E naquele dia, era o momento que Jesus estava dizendo: chegou o fim deste sofrimento, chegou o basta. Basta as consequências que você tem enfrentado por conta dos seus erros. Basta hoje. Se você crê, se você quiser ficar são, eu, Jesus, tenho a cura para a tua vida. Começando pelo perdão dos teus pecados. Aleluia. Glória a Deus. E logo aquele homem ficou são. Versículo 9.
e tomou o seu leito e andava. E aquele era dia de sábado. Se Jesus fosse seguir as regras humanas, vamos dizer assim, porque a consagração no sábado era lei, mas vamos usar esse termo. Se Jesus fosse seguir as regras humanas, aquele homem nunca teria alcançado o milagre, porque Jesus estava em Jerusalém num dia de sábado. Mas isso não impediu que o mestre operasse na vida dele. Você pode dizer: o juiz não é honesto, por isso a minha causa ainda não foi resolvida. Você pode dizer: eu não tenho apoio, por isso a minha promoção não saiu, por isso eu não consegui um médico que me ajudasse, por isso eu não consegui resolver aquele problema. E algo que atrapalha é justamente algo que está na regra, está na lei. Para você receber, precisa alguém que tenha força para sair da normalidade, fugir da normalidade e te atender. E você não tem. E Jesus está dizendo: eu sou aquele que quebro qualquer tradição, porque eu sou Deus e vou lutar ao teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós queremos tudo instantaneamente, e nem sempre é como a gente quer. Aquele homem esperou por 38 anos. Os judeus, quando ficaram sabendo, mais precisamente os religiosos, que Jesus havia curado aquele homem no sábado, eles não se alegraram. Pelo contrário, eles queriam saber por que Jesus curou no sábado. E começaram a perseguir aquele homem. Quem te curou? Quem fez isso? E quando as pessoas perguntarem: o que foi que aconteceu com você, rapaz? Quem foi que ajudou você? Você vai dizer: foi o mestre. O mestre quem fez, o mestre quem usou, o mestre quem causou, o mestre quem me favoreceu. Glória a Deus. Porque há milagres em nossas vidas que só precisaremos confiar no Senhor. Esqueça o resto. Esqueça quem te prometeu. Esqueça de estar acusando as pessoas de não estarem lá lhe ajudando. Esqueça. Aquele homem disse: eu não tenho ninguém que me ajude. Talvez por consequência do que ele fez, ele ficou sem ninguém. Mas esqueça. Jesus é fiel. E Jesus vai usar pessoas, anjos, para te abençoar. Glória a Deus. O milagre vai chegar na tua casa.
Eu termino esta mensagem dizendo isso: o milagre vai chegar na tua casa. E há quem diga, alguém vai dizer: isto não foi milagre, isto foi sistemático, isso estava previsto para acontecer. Estava não, não estava não. Foi Deus quem entrou no sistema, Deus quem moveu montanhas, Deus quem moveu os grandes ao teu favor. E o milagre chegou na tua mão, e vai chegar, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Quando eu recebi esta mensagem, pastor Marinho, foi no domingo, estava no culto, lá em Vila Rica, pastor José Roberto estava pregando, e eu disse: tem uma unção de cura aqui. Inicialmente eu pensei que era para lá, e aí depois recebi esse convite. Eu digo: então é para lá. Há uma unção de cura nesta manhã, e se você crer, você vai testemunhar depois. Não se esqueça, não se esqueça, porque Jesus curou 10 leprosos e somente um voltou para agradecer. E não era judeu, era samaritano. Glória a Deus. Não se esqueça do Mestre. E não volte a praticar aquilo que causou essa consequência, para que outra coisa pior não se manifeste sobre ti. Fica debaixo da proteção do Mestre, porque Ele tem bênçãos para você, para a sua casa e para a sua família. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Amém, graças a Deus.